Oi, amigo! Que demais! Tu veio! Ai, hoje vai ser muito legal. Já tô ansiosa pra ela. Deixa eu fazer um enjambre aqui pra ficar paradinho. Esse celular. Prontinho. Ai, vai ser muito legal. Tu vai amar a Grace também. Ai, é o amor da minha vida, ela. Como que tu tá? Mandar pra galera. Ai, quase mandei pra ti. Eu tô ótima, você já tá com saudade, na real. Ai, Jordana, amor. Eu tô bem também. Grace entrou. Semana passada a gente não fez live, e aí eu já tô até com saudade. Oi, Pri. Oi, Mari. Oi, Gre. Bom dia. Ai, deixa eu ver. Fala aí, Valéria, pra eu ver se esse fone tá funcionando. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô com um pouquinho de eco aqui. De novo, fala. Oi? Oi, tudo bem com Tudo você? bom? Vou baixar o volume. É a velha problemática, não é mesmo? Dos ecos, tu Do, diz? do fone. Ah, sim. Um dia eu compro um fone bom. Ai, daqui a pouco ele chega. Inclusive, eu sei que não é live de sincronicidade, né? Mas eu pedi eu tava precisando de um tapete pro meu carro, porque ele tava todo rasgado, né? Aí ontem eu tava passeando com os cachorros ali na frente de casa e encontrei vários tapetes de carro no lixo, inteiros. Tu tem Falei, mais sorte. obrigada, universo. Eu nunca recebo. Acho que é porque eu nunca peço de verdade. Aí eu pedi, eu falei assim, cara, eu tô precisando desse tapete. E aí, Tá com, Gre? tá com eco ainda, Vá? Não, não tá mais aqui pra mim. Alguém que tá assistindo, tá bom o áudio? Como que estão as coisas? Pra gente começar. De falar, né? Dona Grace ajuda. Blá, 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 blá. Tá. Vou mandar também aqui para algumas pessoinhas. O da Grace tem eco. Que coisa, gente. Ainda? Mas que Ai, coisa, Rafa, né, quanto Tchan? tempo. Ainda tá com Ai, eco? Eco. ai, o foda é que, tipo, não tem muito o que fazer, né? Com esses E aí, ecos. Valéria? E aí, como é que tu tá? Agora voltou o eco aqui mesmo. É esse fone também. Tá animal ou tá humana hoje? Cara, eu acho que eu tô meio animal hoje. Eu tô agindo conforme meus instintos. Com coragem. Com medo, mas com coragem. Tá, e agora eu já não sei se eu tenho medo, se o medo é bom ou ruim. Eu tava vendo aqui um vídeo da Andresa Molina, aquela, e ela disse que o medo, ele não tem nenhum ponto positivo, ele só nos paralisa. Agora eu não tô ouvindo nada. Nem agora. Tá super baixo. Agora não tá dando pra te ouvir, não. E agora? Tá meio baixo, assim, não sei. Problemas técnicos, galera, mas a gente já está começando. Ah, não tô te ouvindo.
Agora está me ouvindo? Agora estou te ouvindo. Então tá. Eu acho que Então vai se ficar tiver com eco, vai com eco mesmo, porque é isso aí. É. Dá pra entender igual, eu acho. Dá. Coisa chata, Oi, a gente Gabi. fica... né? Mas então, a gente tava comentando sobre o medo, né? O medo. Eu acho que o medo, ele não é nem positivo e nem negativo. Pra te falar a verdade. Eu acho que tudo depende de como que a gente vai ver ele, como que a gente vai reagir. Porque eu acho que o medo não é algo que tu consegue controlar, sabe? Eu acho que ele aparece na nossa vida. É aquele frio na barriga, sabe? Aquele aperto, sabe? E aí eu acho que muitas vezes ele sim pode nos prejudicar e nos paralisar. Mas muitas vezes, tipo, tu vai falar, beleza, vamos comigo então, sabe? Medo, né? Não Pois sei. é. Eu tinha um pensamento mais fixo a respeito do medo, mas eu já não tenho mais. Agora eu não sei o que eu penso. Então daqui a pouco eu fecho uma conclusão sobre isso ou não. Sim. Mas tá, então vamos conversar sobre a nossa coisa de hoje aqui. Beleza. Tu quer começar com... A gente fez um cronograma, né? Agora a gente tem feito cronogramas, né? Nas lives. Sim. E, nossa, esse tema eu acho muito incrível. A gente sempre conversou muito sobre isso, né? Principalmente lá no núcleo. E até nas nossas reuniões com os selvageiros, né? A gente já trocou essa ideia. Mas eu acho que é muito legal falar com pessoas que não convivem muito com animais, né? Tipo, convivem com animais domésticos, mas não trabalham muito especificamente essa parte do que é ser animal, né? E aí, o que tu acha como bióloga disso? E não se relacionam tão a fundo, eu acho, também com essa questão, né, dos bichos do dia a dia mesmo, né? Como bióloga, o que eu acho? Uma coisa que eu te falei uma vez e eu sigo sempre com essa ideia, ainda tá com um pouco de eco, né? Eu tô me ouvindo aqui. Eu não posso. Tá, então tá ótimo. Se vocês estão ouvindo direitinho, tá tudo bem. A gente, como ser humano, é ser biológico, sim, né? Mas a gente é também ser social, né? E isso é o que nos constitui, eu acho, que nos diferencia. Por isso que a gente tende tanto a se afastar, né, historicamente, dessa nossa face animal, né? Como se ser selvagem, se deixar os seus instintos falar, fosse uma coisa negativa, pejorativa, quando na verdade é só uma das nossas faces, né? Porque nós não somos 100% sociais, mas também não somos 100% seres biológicos, como outras espécies, né? E aí, também o que a gente conversava uma vez, né, que isso não está, na verdade, como nosso ponto positivo, né? Isso significa que a gente está ainda em evolução, né, como espécie, porque as outras espécies, elas já chegaram na sua finalidade e os seres humanos ainda não atingiram a sua finalidade, né? Se a gente tivesse chegado a uma conclusão sobre qual é a nossa finalidade aqui nesse planeta, a gente não seria tão buscador como nós somos, né? E o que não acontece com outras espécies de animais, como a gente pode observar. Eles simplesmente vivem e atingem o seu propósito nesse planeta, né? Então, eles têm um propósito já fixo. Essa ideia que eu me deparei há pouco tempo, ela foi bastante esclarecedora para mim, porque eu não costumava pensar dessa forma, né? Eu achava que nós éramos mais evoluídos enquanto espécie, né, do que os animais. E, na verdade, de um tempo para cá, eu justamente comecei a enxergar o contrário. Nós somos menos evoluídos desse ponto de vista de espécie, né? A gente ainda tem que chegar onde a gente veio para chegar. Na verdade, que a isso gente que eu tem penso. muito a aprender com eles, né? E, na verdade, assim, aprender com eles, na verdade, que a gente vai aprender em conjunto, mas eu acho, na minha percepção, a gente aprende muito observando, né, os animais, sem entrar ali no meio, né, mas, tipo, vendo eles viverem, vendo que realmente eles não buscam, eles vivem, né? Isso. A gente passa o tempo todo buscando, a gente passa o tempo todo querendo viver e a gente não tá vivendo, a gente não consegue viver o momento presente, a gente sempre tem que se esforçar para viver o momento presente, né? E isso faz com que a gente realmente não seja evoluído, né?
A gente está no passado e no futuro, né? E nunca ou poucas vezes no momento presente. E os animais, eles são o oposto. Eles nunca estão no passado nem no futuro, eles estão sempre na condição de agora. Então, a gente faz tanto curso de meditação e lê tanta coisa para saber como ficar no momento presente. E aí eu acho que a maneira mais simples é senta e contempla, né? Tanto um animal quanto qualquer outra coisa viva que tu possa ver, porque uma planta também, se tu contemplar ela no momento ela te traz para o momento presente, né? Ela te faz entender sobre esses ciclos de nascimento e de morte, né, no nosso dia a dia. Eu acho que as plantas, mais do que os animais, nos mostram isso também, né, Valéria? Mas o nosso assunto hoje é animal, então vamos focar nele. E quando a gente fala em comportamento, que hoje a nossa proposta é falar sobre comportamento animal e humano, né? Tem uma disciplina que estuda isso, que chama etologia, que é o estudo do comportamento animal, né? E essa disciplina, ela inclusive produz um elemento que chama etograma, que é um instrumento de análise, né, inventada pelos seres humanos para observar o comportamento dos animais, né? E a gente está há um tempinho observando o nosso comportamento com a mandala, né? Com a mandala lunar, que é uma espécie de etograma humano muito interessante também. Mas então a etologia, ela é uma ciência toda dedicada ao estudo do comportamento animal. Sim, eu trabalhei com isso no meu curricular, Gre. Não sei se tu lembra. Eu fiz metade do curricular no núcleo, né? E aí eu acabei trabalhando com etologia. E aí eu acabei fazendo os enriquecimentos para saber como que era o comportamento desses animais com o enriquecimento, né? Que, para quem não sabe aqui, enriquecimento ambiental a gente também pode fazer com os nossos animais domésticos, né? Mas é algo para trazer para um animal que está em confinamento, né? Para um animal que está confinado, tu traz coisas, né? Materiais, atividades para que ele possa estar mais perto do que seria o comportamento natural dele. Claro, né? Daí a gente faz o etograma para identificar que esse animal não está apresentando um comportamento natural, né? Normalmente, quando ele está em cativeiro. E aí a gente vai acrescentando enriquecimentos e vai avaliando como que é o comportamento desse animal. Então, sim, etologia é uma das bases da medicina germânica, nova medicina germânica. É incrível porque traz essa questão do homem como animal também, né? Isso é muito fantástico. E aí a gente começa a ver. Então, tipo, sei lá, se um canídeo é um animal que fareja, quando ele está dentro de um ambiente confinado, ele está dentro de uma sala, onde ele não tem nada para farejar, provavelmente tu vai perceber que ele vai desenvolver outros comportamentos para se esvaziar do estresse. Então, pode ser que ele fique andando em círculos. Isso, a gente fica, nossa, que horrível. Sim, é horrível. Mas, ao mesmo tempo, ele está conseguindo encontrar uma maneira de extravasar essa energia também. E aí, se tu coloca coisas para ele farejar, ele vai estar demonstrando o comportamento natural dele. Enfim, né? Tipo, só um exemplinho, assim, de como que a gente consegue fazer isso, né? Agora está na quarentena. Pera aí, Gre, que agora não tô te ouvindo, não. Não tô te ouvindo ainda. Agora não. Ainda não. E agora? Será que o microfone é embaixo e ele tá, tipo assim, abafado? Pode ser. Agora eu tô te ouvindo. Tá, não é o fone de ouvido, Tá tudo. Agora tá me ouvindo. Tô te ouvindo. Tá, que bom. Então, a gente tá em confinamento, né? E aí a gente percebe enquanto a gente... Tá meio estranho agora, Gre, o áudio. Antes tava super nítido, mas agora tá meio estranho. Ele tá, tipo, meio abafado, assim. Deu. Agora deu. Tá. Agora sim. Que loucura. Então, e a gente tá em confinamento. E a gente percebe o quanto a gente tá estressado, né?
E será que a gente consegue levar esse paralelo assim para um animal de zoológico, por exemplo? Que a gente vê aquele comportamento lá no núcleo é muito comum, né? Os animais que ficam certa quantidade de tempo. E quem vai em zoológico também pode observar o comportamento que a gente chama. Agora me fugiu a palavra. Estereotipado. Estereotipado, para lá e para cá, para lá e para cá. Então, de um animal que está acostumado, às vezes, a andar quilômetros de distância por dia e está confinado num espaço de, sei eu, 20 metros quadrados, né? Então, a gente precisa tentar trazer isso para a nossa realidade, para tentar criar aquilo que a gente chama empatia, para perceber o quanto é complicado para um animal, outro que não o ser humano, né? Já que é complicado para o ser humano também, tá preso dessa forma. E aí, choveu essa quarentena de metáforas, né? Eu compartilhei até uma aqui no Instagram que era um papagaio numa gaiola e a pessoa olhando pela janela e o papagaio dizia para a pessoa, é difícil, né? Então, tudo parte desse pressuposto de que somos a mesma coisa, né? Guardadas as nossas diferenças e da empatia que a gente tem que ter por esses animais para poder entender o que é um pouco desse comportamento deles, porque é muito parecido com o nosso, né? Sim, e agora que tu trouxe isso dos animais em zoológico, eu atualmente, né, tô também defensora dos cães e gatos, porque a gente normalmente não lembra deles, né, mas porque a gente acha que o fato deles estarem em contato com a gente já é o suficiente, mas a gente esquece que cães e gatos também são animais que farejam e andam quilômetros por dia. Mas que hoje eles estão também confinados no nosso apartamento, na nossa casa, aonde a gente sai de manhã para trabalhar e volta no final do dia. E ele fica ali, como se ele fosse um móvel da casa. Ele também, né, fica confinado. E por isso que a gente fala o quanto que é importante o passeio diário, né? E ainda assim o passeio diário não consegue suprir tudo que eles deveriam, né? Tipo, que eles precisariam. Então, enfim, né? E aí a gente começa a humanizar esses animais até na doença, né? Porque aí tu tem um animal que, se ele tivesse em vida livre, em comportamento, expressando o comportamento natural da espécie, ele não estaria estressado, e aí ele não estaria em depressão, nem tomando ansiolítico, né? Que nem acontece com os animais, principalmente cães, né? De companhia. Então, isso é uma coisa que a gente precisa muito problematizar. Já que, se tu pensar que o que a gente faz, a gente vive uma vida de cativeiro, né? E aí a gente impõe a esses animais uma vida de cativeiro. Sim. E a gente quer que eles fala que é por amor. A gente fala que é por amor, a gente não olha os porquês que a gente chegou a ter tantos animais dentro de casa, né? E a gente não consegue fazer eles terem bem-estar, por mais que a gente tente, porque não tem como tu dar atenção para tanto animal. E trabalhando fora o dia inteiro, não dá para ter dar atenção para um animal que seja, né, Vá? Sim, exatamente. Até ontem eu falei pro Matheus, né? Falei, cara, eu não dou conta. Não tô dando conta de, tipo, dar atenção que os 5 cães precisam, a atenção que a minha casa precisa, a atenção que eu profissionalmente preciso, a atenção que tu precisa como meu companheiro, tipo, a minha mãe, né? E aí eu fico, meu Deus do céu, como que a gente consegue fazer isso, né? Como que é possível? E a gente sempre tem que observar também que esses animais, eles espelham o nosso comportamento, né? Sim. Então, quando um cachorro a gente falou isso várias vezes também lá no núcleo, mas, por exemplo, um cachorro que é muito raivoso, né? Um cachorro que se bota em tudo que é outro cachorro, ou se bota numa pessoa, né? Quer pegar, quer morder. Então, como é que tá o teu comportamento interno? Será que tu também não tá raivoso? Será que tu também não quer morder quem te passa pela frente? Né? Ou um cachorro que é muito arredio, que é muito medroso, como é que isso tá em ti também? Então, eles assim como outras pessoas, né, podem refletir o nosso comportamento, os animais também, ainda mais por serem tão sensíveis e estarem tão próximos, né? Eles acabam espelhando o nosso comportamento. E uma coisa que eu queria falar é que eu acho
legal, assim, a gente se dá conta também, traçando um paralelo de como que é esse comportamento do ser humano com relação ao animal, então o comportamento mais animalizado do ser humano, que a gente sempre considera, sempre não, mas a gente tende a considerar algo pejorativo, né? Sim. Ah, ele é um animal. Mas que, na verdade, se a gente for olhar a fundo isso, hoje, tu animaliza, e isso é um adjetivo, né? E humanizar pode ser pejorativo. Por que eu digo isso? Eu lembro de ter visto um vídeo ano passado que chama Animalizar o Parto, que estava relacionado à forma como as mulheres hoje elas estão distantes, né, do parto como a natureza o coloca, né? Então, do parto natural, do sentir essa conexão, do esperar o tempo do bebê vir ao mundo, né? E cada vez mais a gente está humanizando um parto que, na verdade, é um parto asséptico, né, em ambiente hospitalar, em que não tem nenhum fluido natural, só o sangue mesmo, né, que parte de uma incisão e tira o bebê, né, uma cirurgia de extração de feto, que nem a galera gosta de falar. E Sim. que isso muito distante de quem a gente é como animal, né? De que isso nos fere de uma certa forma como espécie e como ser capaz, né, de lidar com o próprio corpo e com os próprios, o próprio processo de nascimento. E o humanizar, se tu pensar com relação a um animal, é pejorativo. Porque quando tu diz que tu humaniza um cachorro, é um cachorro que tem o focinho, né, e o aparelho olfatório altamente desenvolvido, e aí tu enche ele de perfume, né? Um animal que precisa estar em contato com o chão, com a terra, né, para gastar suas unhas, e tu coloca sapatinho. Que mais? Um poodle que é branco e tu quer que ele fique rosa, e Não, aí tu pinta ele. isso a gente tá falando de cachorro, né? Mas a gente pode Isso. trazer até os macacos, né, que as pessoas têm em casa e que também fazem isso, né? Coloca roupinha de criança, coloca fraldinha e aí tu vai pegar um macaco prego, por exemplo, né? Que pra gente que tem esse contato, né, que já teve esse contato mais próximo, tu sabe que macaco prego, assim, é um bicho bem temperamental, né? Eles são muito expressivos, Doido. tanto fisiologicamente, mas assim, tu entra num recinto com macacos pregos e tu entra num recinto com bugio, o comportamento é totalmente diferente. Né? Tu vai. Eu lembro quando tu fazia estágio na R3, os recintos eram um do lado do outro, eram 10 bugios, 10 macacos pregos. Recinto bem grande e tal. E aí a parte do fundo ali era onde tinham as comidas, né? Onde a gente colocava o alimento. E, meu, tinha cocô até o teto dos macacos pregos, sabe? Tipo, é um negócio assim absurdo. Pra eles, meu, cocô e comida tá tudo junto ali. E aí tu via o comportamento dos bugios, era totalmente diferente. A gente ficava, sei lá, meia hora limpando o recinto dos pregos e 10 minutos limpando o recinto dos bugios, porque eles não faziam tanto furdúncio. Aí imagina tu trazer um macaco desse pra tua casa e querer que ele seja uma criança. Só que, tipo, um macaco, ele sobe no lustre, né? O macaco, ele se pendura na porta. Ele vai subir na tua mesa e ele vai jogar as coisas no chão. E não adianta tu falar pra ele, cara, não faz isso, sabe? Não, tipo, ele tem o tato muito desenvolvido. Ele quer mexer nas coisas, ele quer cheirar, ele quer tacar na boca, sabe? Ele É da natureza dele. É da natureza dele, exatamente. E aí a gente vai lá e a gente coloca fraldinha, coloca roupinha de criança, passa maquiagem no macaco e quer que ele seja uma criança, mas ele não é, ele é um macaco, sabe? Ele precisa de uma árvore, ele precisa de outros macacos, né? Em comum a gente só tem que nós somos mamíferos e primatas, né? Eu ia Então falar essa disso. Onde a é a gente se nossa comunidade. encontra, né, evolutivamente falando, pensando em espécie, né? Nós também somos primatas e a gente tem algumas características que são parecidas. Eles também vivem em comunidade, né? Eles também vivem na sua sociedade, assim, né? De certa forma. São animais que precisam de companhia e muitas vezes a gente também vê, né? Esses animais sozinhos em recintos, né? E olha que coisa, como que tu quer que um animal
que vive em bando fique bem sozinho, não tenha comportamentos estereotipados, não tenha, né, automutilação, não fique depressivo, né? E é um olhar para o animal, né, a partir do que aquele animal é, como essência, né? Assim, quando tu olha para um ser humano e tu tem que olhar para esse ser humano como ele é enquanto ser na sua essência, né? E tu não quer que todos os seres humanos sejam do mesmo jeito, né? Ou às vezes quer, mas tem que lidar de uma outra forma com isso. Mas então, quando tu olha para uma pessoa, tu aceita essa diferença, e quando tu olha para um bicho, tu precisa aceitar que aquela espécie tem as suas peculiaridades, tem as suas características, sabe? Tu não pode olhar para o animal a partir do que tu enxerga como perspectiva correta. E isso eu sempre comento também que acontecia quando eu estava mais no meio da proteção animal, né? Da galera que gosta de juntar cachorro e gato de rua e tal, em que às vezes tu ia doar um animal, né? E pro teu ponto de vista aquele animal não ia ser bem cuidado, né? Mas aí de repente pro teu ponto de vista ele deveria estar em cima da cama, né? E aquela pessoa vai deixar ele no pátio, a que vai adotar, sabe? Só que isso não significa que ele vai ser mal cuidado. Ele vai, se ele tiver aquelas 5 liberdades lá, né, de bem-estar garantidas, ele vai ser bem cuidado. Ele não precisa ser humanizado. Eu não preciso deixar um cachorro em cima, entrar no meu quarto, subir na minha cama para tratar ele bem. Não é isso, sabe? Isso tem mais relação com quem é a pessoa, com quem é tu, né, do que propriamente com o cachorro. É óbvio, né, que eles querem conforto e eles vão se acostumando com esse conforto. Então, quanto mais tu oferecer, cada vez mais ele vai querer ficar próximo, porque também é um animal que evoluiu junto com a gente, né? Então, é óbvio que ele vai querer, sabe? Mas isso não é uma condição de bem-estar, né? Não precisa disso para ter bem-estar no animal. E eu vejo que muitas vezes as pessoas olham para o cachorro, para o gato, como se eles precisassem ser seres humanos. E tu me falou isso uma vez com relação ao Darwin. Ô meu, tu tem que falar pra esse cachorro aí que ele não é uma criança, ele é um cachorro. Então tu tem que respeitar ele e cuidar dele de fato como ele é um cachorro, né? Como um cachorro que é a espécie que ele é. E uma outra coisa que me lembra também é a questão das aves, sabe? Que as pessoas também tratam as aves de uma maneira totalmente desrespeitosa. E aí, principalmente, dois grupos que são os passeriformes, né? Que são a grande massa de animais encarcerados hoje é passeriforme, né? Então, porque aquele indivíduo tem alguma questão interna dele, né? E isso sempre nas nossas lives e nas nossas conversas a gente fala que é por uma questão interna, né? Então, por uma questão interna dele, ele tem aquela necessidade de que aquele animal ele fique dentro de uma gaiola cantando o dia inteiro para ele apenas, né? E aí eu tolho esse animal da liberdade e de ser quem ele é, né? E o outro grupo é o dos psitacídeos, né? Caturrita e papagaio, que também são animais que precisam de um espaço muito amplo, são animais que vivem, no caso das caturritas, em bando, e no caso dos papagaios, em casais, né? Mas eu acho que eles até formam em bando bandos também, mas eles formam casais. E a gente quer que eles vivam numa gaiola redonda de menos de 1 metro, né? E não tem um monte de problemas. E que nem a gente falou também caso de aparecer papagaio comendo, sei lá, leite, né? Ah, sim, é. Então é uma coisa assim, até que ponto, isso que eu quero que a gente pense, sabe? Que as pessoas pensem, até que ponto isso é pelo bicho? Não é pelo bicho, gente. Nunca é pelo bicho, na verdade, eu acho. Sinceramente. Nunca é. E isso eu só entendi depois também, né? Porque, como eu te falei do Darwin, eu não vivia isso também com os meus cachorros, né? Eu também tinha eles, mas eu não tratava eles como eles deveriam ser tratados, como cachorros, né? Eu tratava eles como... E ainda tem toda essa questão da genética, né? Então, por exemplo, eu tenho a Telha, que é uma vira-lata, mas tu olha pra ela e tu consegue ver que geneticamente ela tem padrões de raças, né? De raças de briga, raças de trabalho. Então,
eu queria cuidar dela como se ela fosse um shih tzu, sabe? E ela não é um shih tzu, entende? Tipo, ela tem comportamentos diferentes. Então, eu, além de ter 5 cachorros, eu tenho 5 cachorros que têm comportamentos que eu preciso focar mais. Então, com a Telha, eu preciso fazer mais exercício físico do que com os outros. Eu preciso fazer com que ela gaste mais energia do que os outros, talvez. Então, enfim, né? Eu também não tratava eles como cachorros, né? Tratava como filhos. E isso tem a ver com uma perda que eu tive, né? Talvez várias perdas que eu tive, não só uma, né? E eu não sabia, né? Eu não entendia nada disso. Até que um dia... eu também ouvi, estudando sobre comportamento canino, né, principalmente, que daí eu comecei a focar mais nisso. Uma mulher, ela comentou assim, né, tu acha que teu cachorro ele passa o dia inteiro dormindo na caminha dele e tu fala assim, nossa, que vida boa, né? Ai, como eu queria essa vida pra mim. Sim, tu queria essa vida pra ti, mas sabe o que teu cachorro queria? Ele queria estar solto na rua, cheirando Correndo. toda a esquina que ele pudesse cheirar, mijando em todo lugar, lambendo o xixi dos outros, comendo cocô de gato. Tipo, ele queria fazer tudo isso, sabe? Rasgando coisa por aí, né? Tipo, o rasgar lixo é como rasgar uma presa, né? Carne. Tipo, tu caça e tu rasga. E isso é muito incrível, porque daí eu fiquei pensando, gente, é verdade, eu é que quero ter essa vida, sabe? E na verdade, eu também não quero ter essa vida. Não. A gente só quer ter essa vida porque a gente tá exausto, porque a gente não encontrou nosso propósito, porque a gente tá infeliz. Então a gente quer só dormir, né? Descansar. E é muito. E assim como tá dentro do cachorro isso, né? De rasgar a presa e de tudo que tu falou, tá dentro do ser humano algumas coisas também, né? Quando a gente fala em um comportamento mais de raiva, agressivo, que a gente fala muito no reptiliano, né? Que é o nosso animal interno que tá solto. Porque aí a gente fica naquele comportamento padrão do animal, que é fisiológico, que é da luta ou fuga, né, Vá? Então, ou tu dá tua descarga energética ali do teu corpo pra lutar, ou pra meter o louco e sair correndo. Então, isso também tá na gente. Então, cada vez que... Outra coisa, a intuição, que a gente está lendo Mulheres que Correm com os Lobos agora e a gente escuta muito isso. A intuição, ela nada mais é do que o nosso resquício do selvagem lá, né? O nosso faro, que está dizendo vai por aqui, não vai por ali. E aí, o que a gente faz? A gente soterra sociologicamente, sei lá, socialmente, historicamente, a gente vai soterrando essa intuição e essa conexão com o selvagem, porque isso é ruim, né? Isso é considerado ruim. Receber uma tarja de ser ruim, ser selvagem é ser ruim. Sim. E aí a gente entra em total desequilíbrio, porque a gente não está conectado com a nossa intenção, com a nossa intuição, aliás, e a gente não está conectado com o que a gente é biologicamente, né? E aí, no que tu trouxe isso, eu acho que é interessante a gente falar também sobre o comportamento reprodutivo, que a gente anotou ali, a gente acabou não falando ainda. Que também tem a ver com esse primitivo, né, esse ser reptiliano. E aí eu fico pensando assim, quando eu penso num estuprador, tá? Claro, socialmente falando, a gente tem várias questões para trazer o porquê que uma pessoa faz isso. Mas o que faz um homem, né? Colocando o termo homem, eu sei que mulheres também vêm a estuprar, mas enfim, no geral são homens, né? O que faz com que um homem não consiga controlar esse instinto reprodutivo dele, né? E tome conta do corpo de outra pessoa ou de outro animal, né? Porque existem muitos homens que também estupram animais, né? Isso também é muito comum, principalmente, né, o pessoal que trabalha no campo, né? A gente conhece histórias assim, até com cachorro mesmo, a gente já recebeu lá no HCV várias cadelas que foram estupradas, né? E eu fico me perguntando o quanto que isso é animalesco, sabe? O cara não conseguir controlar, como um cachorro que vê uma cadela no cio, ele sente o cheiro da cadela no cio e ele simplesmente vai atrás e ele monta nela. Sem ela querer ou não, entendeu? Ela dá dentadas nele, ela continua andando e o cara tá ali, sabe? Atrás dela, subindo. Então, eu fico pensando também nisso, sabe? O quanto que o ser humano, ele traz esse animal à tona nesses momentos de raiva, nesses momentos de
de descontrole mesmo, né? E que são os dois extremos, né? Nos conecta com alguma coisa que a gente considera muito ruim. E eu acho que, claro, a questão do estupro, ela tem algumas outras peculiaridades mentais, né? Do plano mental, né? Não do campo, não só do campo físico, biológico, assim, mas enfim, outras questões, mas eu concordo contigo. A gente tem esses pontos muito negativos que socialmente, por isso que eu digo, a gente é um ser biológico, mas é social também, né? Sociológico também. Porque isso é inadmissível entre os seres humanos, né? Só que entre os animais acontece a cada momento, assim, né? Que a gente também já conversou com relação a como se processa o cio e o comportamento reprodutivo dos animais. Então, tem tanto o lado muito ruim, que é esse lado animalesco que tu falou, quanto o lado bom, né, da conexão com o selvagem. Então, eu acho que quando a gente olha para essas coisas negativas, a gente quer abandonar todo o resto. Tudo que nos aproxima de uma forma positiva também, né? A gente não consegue, como que não consegue separar. E com relação ao comportamento reprodutivo, dá para pesquisar, tem bastante coisa sobre isso também, né, Vá? Na forma, inclusive, como a gente escolhe os parceiros, né? Escolhe as pessoas que estão com a gente. Então, isso tem... E a forma como a gente disputa também, muitas vezes, né? Marca então, território. Marca território, então tem que olhar para esse ser biológico para se entender. Sim. Eu não estou dizendo, eu acho que tu também não concorda que isso explique tudo ou justifique tudo. Não é essa a nossa intenção, assim. A nossa intenção, eu acho que é problematizar e tentar trazer elementos para que a gente se conheça mesmo como esse animal que está aí dentro e que está tudo bem ele estar aí, né? Alguns instintos têm que ser controlados para viver em sociedade e outros não. Outros têm que ser, inclusive, têm que ser aprimorados, eu acho, para poder nos trazer benefícios, assim. Sim, e ainda falando sobre essa questão reprodutiva que eu acho muito legal, é que quando a gente começa a observar outras espécies, a gente vê que cada uma tem um jeito diferente, né, de se reproduzir. Então, tu vê, tá, dando esse exemplo dos cachorros, a cadela fica no cio, tem 10 cachorros na volta dela e quer copular, né? Vai ter um momento em que ela vai ceder. E ela vai falar, quero, né? Tipo, estou pronta. Só que aí tu vai ver aves, né? Por exemplo, muitas aves, tu pega o exemplo das aves do paraíso, que inclusive tem um documentário que é só sobre as aves do paraíso, né? Que estão, acho que na Austrália, se eu não me engano. A maioria dos machos, eles cortejam as fêmeas, na verdade, né? Eles disputam entre eles, e aí eles fazem toda aquela dança, todo aquele, nossa, olha aqui, né? Eu sou mais colorido, eu sou mais valente, né? Eu sou mais corajoso, eu tenho a melhor dança, eu tenho a melhor coreografia, né? E aí a fêmea vai lá e ela escolhe. O que é totalmente diferente dos cachorros, por exemplo, né? Onde tu olha assim, tu fala, meu Deus do céu, estupro isso aqui, né? Tipo, quando tu humaniza essa situação. E aí tu pega, sei lá, os bonobos, né? Que as fêmeas é que mandam na parada, entende? E elas, inclusive, se masturbam, né? É muito incrível como que tem tanta diferença nesse planeta que a gente vive, né? Nesse ser terra que a gente vive, que tem tantos outros seres que também, cada um tem um comportamento específico para se comunicar, para se reproduzir, e alguns não só se reproduzem, né? No caso desses primatas que eu comentei, eles também copulam por prazer, como o ser humano, né? E aí a gente já tira toda aquela questão da religião mesmo, né? De que a gente só pode fazer sexo para reprodução, né? E aí vem toda essa culpa e tudo mais que... E a questão também da homossexualidade, né? Porque a homossexualidade é muito comum entre várias espécies animais. Assim, e aí tu quer socialmente dizer, né? A sociedade hegemônica, né? Quer dizer que isso é contrário à natureza, quando várias espécies na natureza fazem a mesma coisa. Então eu acho que é mesmo criar um olhar para esse movimento de todos os outros animais e ver em que lugar a gente consegue se enxergar,
né? Para poder se reconhecer e se entender um pouco mais. É assim que eu consigo. Eu olho para os meus gatos, pro Darwin, assim, e eu tento enxergar onde é que eu me reconheço ali naqueles comportamentos, sabe? Porque gato também é a mesma coisa, os felinos de uma maneira geral. Eles são muito peculiares, eles gostam de ficar sozinhos, né? Eles têm todo um jeito de ser. Os gatos domésticos, particularmente, têm a sua evolução, o seu desenvolvimento ao lado dos seres humanos incompleto, perto dos cachorros é muito pouco tempo, né, que eles estão junto com a gente. E às vezes a gente quer que eles tenham um comportamento de cachorro. Sim, Gente, eles cara, não vão ter que comportamento de dó, não cachorro. dá. Eles são gatos, eles vão ter comportamento de felino e muito próximo do comportamento de felino silvestre, né, que é bem parecido, inclusive. Então eu acho que é isso, assim, eu penso muito nisso todos os dias. Como a gente pode olhar para esses animais e pensar, bom, em que parte eu me reconheço ali, né? Em que parte isso me ajuda ou me atrapalha? Quando eu tô raivosa, ou quando eu quero muito definir esse meu espaço aqui, o que eu tô querendo com isso, sabe? Eu acho que a gente pode aprender, né? Como tu disse no início. E uma coisa que eu acho muito interessante também, Vá, que eu gostaria de falar aqui, que eu acho que a gente vai falar na live sobre maternidade, mas especificamente agora me incomoda muito dizer que é mãe de cachorro ou mãe de gato, né? E não me incomoda porque quero explicar o seguinte, assim, ó, não que não seja mãe também, né? Eu acho que podemos ser mães até de coisas, né? Sou mãe de projeto, né? Sou mãe da minha tese de doutorado, sou mãe dela, ok? Só que é incomparável, sabe? A relação que a gente tem com um animal e a relação que a gente tem com um outro ser humano. Tenho uma amiga que dizia que nunca ia ter filhos porque não dava para deixar ração e água, né? Mas cachorro e gato tu pode deixar ração e água. Tu tem que ter o mesmo amor, o mesmo não, mas tu tem que ter muito amor, né? Tu tem que ter cuidado, tu tem que ter tudo. Mas não é a mesma coisa, sabe? E eu acho que isso desvaloriza muito o ser mãe de seres humanos, que é uma coisa bastante complexa, sabe? Ser mãe de cachorro e gato é muito complexo também, ainda mais quando tem mais, mas são coisas diferentes, sabe? Então eu também trago aqui pra gente problematizar a nossa mania, né? Nosso costume de ficar repetindo, reproduzindo essa fala, quando na verdade ela só tá fazendo um desserviço para a maternidade, que é uma coisa tão complexa, sabe? Sim, Então, até porque a eu acho que... maternidade e a maternagem são coisas diferentes, né? E o Exato. que a gente faz com os animais é a maternagem, não é a maternidade. Eu não vou colocar o meu cachorro para mamar na minha teta, entendeu? Não. Eu não preciso. E eu não concordo com essa fala, né, de tipo colocar água e ração, porque hoje eu já sei que não é assim, né? Hoje eu já sei que não é assim. E é isso que, quando eu percebi, né, que tipo, que realmente isso daí é a fala pra live de maternidade. Mas quando eu percebi que eles eram seres vivos e que eles tinham tudo que eu não dava pra eles, a sensação que eu tive é que eu virei mãe sem ter gerado, né, sem ter processado tudo isso, sem ter parido, e do nada eu tinha um monte de filho de 5 anos de idade, tipo isso, sabe? Mas é que a gente confunde, porque aí isso é amor, né? Não nesse aspecto, no aspecto de tipo assim, caramba, ela tá sentindo ansiedade, ela tá sentindo sofrimento, e eu tenho que fazer muitas coisas por ela que eu não tenho condição, porque ela é um cachorro. Eu teria que viver a minha vida em função dela para conseguir dar bem-estar. Nisso que eu acho que traz a maternidade, a maternagem no caso, né? E Sim. Eu sei que hoje em dia tem muitas mulheres que já são mães, os filhos já saíram de casa e que acabam vivendo assim com cachorro. Tipo, substitui tudo aquilo que eu não posso ser por mim, então eu vou ser para esse cachorro. Ou você para esse gato, né? Tipo, que tudo que tu tem que doar quando tu é mãe, né? E é muita coisa para doar, né? Mas é nesse ponto que eu queria chegar, porque uma coisa é amor, o que a gente sente por esses animais é amor genuíno, porque aí de fato tu precisa te preocupar com o bem-estar dele, então tu tem que deslocar o teu olhar, que vai ser sempre centrado no humano,
né? Não tem como ele não ser um olhar antropológico, porque nós somos seres humanos, mas ele não precisa ser antropocêntrico, né? Ele não precisa ser centrado no ser humano, era isso que eu queria dizer. Então, isso que a gente sente por esses animais é amor, mas é muito diferente de ser mãe, porque se tu é mãe desse animal, tu tá fazendo errado, entende? Sim. Porque ele não é um ser humano, e aí tu tá fazendo Exatamente. mal pra ele, sabe? E tu tá, que nem eu falei, fazendo um desserviço pra maternidade real oficial. Então, a gente precisa estabelecer as coisas de uma forma consciente, sabe? Não é só deixando o cachorro o dia inteiro dentro de casa e enchendo ele de perfume que vai estar bom, E que tu vai sabe? É estar sendo olhando pra mãe de ele cachorro, né? que tu Se vai tu estar quer sendo ser mãe de mãe de cachorro, então tu tem que fazer o que o cachorro precisa, né? Exato, Porque exatamente. senão tu não tá sendo mãe de cachorro. Tu tá só tendo um bichinho de pelúcia que caga, come e late. É, um bichinho de pelúcia animado. E É, aí, o que eu ia dizer era assim, ó. E aí tá um problema, porque aí quando tu substitui um ser humano por um animal, né? Isso tá dizendo muitas coisas ao teu respeito, sabe? E eu não tô julgando, gente, eu tô julgando, mas não tô condenando, porque eu também já fiz isso muitas vezes, né? Que é deslocar o que eu precisava olhar de fato para o animal. Entende? Aí aquele animal era meu tudo, sabe? Era viver em função daquele animal ou dos animais para não olhar para alguma coisa dentro de mim. E substituir um filho humano por um filho cachorro é uma coisa que também precisa ser olhada, né? com certeza. Porque por que tu tá deslocando a tua maternagem para aquilo, né? Para aquele ser, para aquele indivíduo? Vamos tentar aprender a tratar eles como eles precisam ser tratados, não como a gente quer tratar, né? É, exatamente. É isso, eu aprendi muito com a Manu, né, que é a educadora canina, que ela trabalha com isso, então ela realmente vive em função dos cachorros dela, ela tem 5, mas é exatamente isso que ela fala. Galera, eu sou mãe de cachorro, mas o que que tu faz pelo teu cachorro pra tu dizer que tu é mãe? Porque quando tu é mãe de uma criança, tu não simplesmente deixa ela crescendo ali, tu dá comida pra ela e dá banho. Tu tem muita coisa pra fazer, né? Quando tu é mãe. A criança, ela vai precisar, né, de acordo com o desenvolvimento dela, vai chegar um momento que ela vai precisar brincar com alguma coisa, ela vai precisar ir pra escolinha, ela vai precisar ver outras pessoas, né, quando ele é muito nenê, ele vai precisar colocar as coisas na boca e entender o que são as coisas, enfim, né? Tipo, é um monte de coisa. E quando a gente tem cachorro e gato, a gente acha que é só ter. E aí a gente não tá sendo também isso, né? Então, tipo, não adianta, sabe? A gente realmente precisa entender quais são os comportamentos naturais. Eu acho que, assim, até a gente tá entrando muito nessa questão da maternidade, mas eu acho que é muito importante, porque eu acho que até com os seres humanos, as pessoas não sabiam muitas vezes o que que era. Qual que é o comportamento natural do ser humano? Qual que é o comportamento natural de uma criança de 1 ano? Qual é o comportamento natural de uma criança de 2, 3 anos? É diferente, tudo muda, né? E tu tem que estudar e tu tem que oferecer todas essas coisas para que ela se desenvolva da melhor maneira possível, né? E uma outra questão também, que eu acho que tá muito relacionada com o que a gente está falando, é que a gente está fazendo muito mal. Porque assim, ó, vamos pensar agora de uma forma bem objetiva. Cães e gatos são animais que estão em descontrole populacional, né? Muito. São animais que têm muito animal abandonado, que estão em descontrole populacional. E ponto, tá? Em Pelotas, sei lá eu quantos tem hoje, mas na época que eu fiz minha especialização, tinha 4 animais, a cada 4 pessoas tinha um cachorro, né? Ou ao contrário, não sei. É um monte de A bicho. última vez que eu tinha visto era a cada. Um Ah, cachorro a cada 4 pessoas. Isso. Isso, era isso mesmo. Não, eu É. confundi. E tá, nós também estamos em desequilíbrio populacional, mas a gente já falou isso lá no ecofascismo e é uma outra questão. Só que quem foi que promoveu esse desequilíbrio populacional de cachorro e gato? Sim! Foi a gente, porque a gente precisou trazer esses animais para perto para encher a nossa vida de coisas que estavam faltando, que a gente nem sabia muito bem de que era, né? Então a gente precisa desse olhar, assim, de entender como as coisas se constituem, porque isso de ter animais de estimação chegou num ponto que está insustentável,
tá? Porque existem animais que são, e agora tem que tomar muito cuidado para como essa fala vai ser compreendida. Tem animais que são muito mais bem tratados do que pessoas, né? Enquanto a gente vê pessoas em situação de total desumanidade. E com isso eu não estou dizendo que os animais não têm que ser tratados bem. Eu estou dizendo que as pessoas têm que ser tratadas com dignidade, os animais têm que ser tratados com dignidade também, tá? Uma coisa não se opõe à outra, é uma grande briga do pessoal dos direitos animais, né? Não são coisas opostas, são agregadoras. E a gente está, além disso, a gente está destruindo espécies silvestres para ter elas como animal de estimação, sabe? Não, e além disso, né, a gente sabe que os gatos domésticos são um grande problema para as espécies de passeriformes, por exemplo, né? Festa de aniversário, isso, perfeito, festa de aniversário para cachorro. Casamento, né? Sim. Então, é muito louco, porque realmente é a gente que vai conseguir controlar essas coisas, né? Somos nós, seres humanos, que vamos conseguir controlar tudo isso, né? E passa por um controle interno antes, né? Com certeza, com certeza. Não tem nada foge disso. Tudo que a gente conversou aqui todos esses dias chegou sempre nesse ponto crucial, que é o que a gente está fazendo com o planeta e com o outro está ressonando com o que a gente tem dentro da gente, sabe? Então, não é a partir de agora vamos mudar radicalmente, né? Embora seria muito necessário, mas não é de uma hora para outra mudar radicalmente, mas é começar a pensar o que compõe essas nossas raízes, né? Esse nosso radical. Então, aonde que a gente tem que mexer? Será que eu preciso de mais um cachorro? Será que eu preciso de mais um gato? Será que eu preciso fazer uma festa de aniversário para ele? Sim. Né? Ou gastar R$300 no pet shop? Quem é dono de pet shop vai dizer que sim, mas né, não é o mais esse louco o é que ponto. assim, tipo, a gente também produz cachorros que precisam ir no pet shop. Então, Loucura. também tem isso, né? Porque tu pega um vira-lata, ele não precisa ir no pet shop, entendeu? Ele tem toda uma questão, né, evolutiva dele que faz com que ele tenha o focinho do tamanho adequado, ele vai ter uma orelha adequada, ele vai ter uma pelagem adequada, mas a gente produz como se eles fossem máquinas, né? Como se nós fôssemos máquinas, a gente produz animais que precisam ir no pet shop toda semana, porque senão eles não conseguem andar, porque o pelo enreda, sabe? E isso machuca. Então, imagina. A gente produziu raças que precisam de cesárea, né? Que não conseguem mais. A gente produziu raças que precisam de cesárea, a gente produziu raças que precisam de cirurgia para conseguirem respirar. Então, assim, é muito louco. E aí eu acho que entra no ponto da questão da liberdade mesmo, né? Que o quanto que a gente interfere na liberdade de todos, porque a gente não tem liberdade e a gente não se permite ter liberdade também, né? Não. Por tantas questões. Inclusive, Gre, ainda tem uns minutinhos, tu tava falando sobre esses negócios, né? Tipo, que a gente tá em cativeiro e tal, e eu percebi o quanto que a minha relação com os cachorros mudou nesses últimos tempos por causa do cativeiro que eu tô vivendo. Então, eu tava com uma visão totalmente voltada, né, para o bem-estar deles, e do nada eu percebi que eu mudei isso. Eu continuei fazendo os passeios diários e tudo mais, continuei fazendo os enriquecimentos, mas eu de novo voltei a apertar eles, a querer ficar com eles perto de mim, a querer deixar eles no sofá, porque eu tô sozinha. O dia inteiro eu tô sozinha, e eu sou uma pessoa que quero ter 20 pessoas do meu lado o dia inteiro, sabe? E agora eu tô sozinha e eu tô fazendo o quê? Tô suprindo com eles. Só que tá, hoje eu tenho consciência, então, tipo, eu me breco, né? Eu falo, não, beleza, peraí, tô voltando a estar carente. E todas essas pessoas que não têm essa consciência, né? E todas essas pessoas que estão adquirindo animais agora, na quarentena, mas que daqui a pouco a vida vai voltar ao normal e o cachorro vai ficar ali. Esquecido. O gato vai ficar esquecido. E também tu tem que entender, as pessoas têm que entender que animais, tipo, como é que eles funcionam não é racionalmente, né? Eles são modulados, né? Modulação comportamental. Então tu tá, no momento em que tu coloca um animal para fazer uma coisa, tu tá modulando aquele comportamento.
E aí, voltasse a trabalhar, vai começar a não estar nem aí pro cachorro ou pro gato. E aí, como é que tu desmodula esse comportamento? Tu tem que adestrar para o contrário daí, né? Para, ó, agora eu vou ficar longe. Então, como é que é isso na cabeça do animal? Sabe? Olha, ela tá me adestrando, sem ter consciência ainda disso, né? Ela tá me adestrando para estar junto dela todos os dias. E aí, como num passe de mágica, pum, 40 horas semanais fora, né? Não tem mais tempo para nada, o tempo que resta fica com a família e o cachorro e o gato. Ai, fica aqui no meu colo enquanto eu tô fazendo tal coisa. Não, isso não é ser um cachorro, sabe? Sim. Ai, que legal. Mas enfim, é tudo. Temos 5 minutos ainda. Tá, mas enfim, é tudo para problematizar mesmo, né? Para fazer pensar. Porque tá tudo bem se eu tô nem aí. Não, eu quero um cachorro pra bonito mesmo. Eu vou comprar um cachorro de 6 mil reais porque eu quero ele pra bonito. Pra... Quando eu sair, pensarem, nossa, ela pagou 6 mil reais por um cachorro. Ok, sabe? Fica bem à vontade de fazer isso. Mas porque cada momento cada pessoa tem o seu momento de consciência, né? Só que eu acho que quando a gente desperta, a gente acaba mudando essas nossas percepções para tudo. E aí a gente pode voltar a falar dos silvestres, porque é uma coisa que me incomoda, sabe? Porque se tu pensar um cachorro ou um gato, ok, coevoluíram com a humanidade, com os seres humanos, né? E acabaram sendo domesticados. Mas e um animal que tem na sua essência ainda não está evolutivamente domesticado, e aí tu pega ele e tu bota ele num espaço restrito e tu diz, não, agora tu é um animal doméstico, dá o pé, sabe? Fala, sei lá. Sim. Ensina Eu ele a acho que é falar e muito tudo mais. importante dizer que existem animais que são legalizados, mas 90% dos animais que estão sendo vendidos, eles são de tráfico ilegal. Entende? Então, as pessoas elas têm que entender que elas estão sim pagando por isso, né? Elas estão favorecendo que esses animais sejam tirados da casa deles para que elas vão para dentro. Estão financiando isso. Por mais, eu comprei esse animalzinho aqui e ele é legalizado. Da onde? Os pais dele são legalizados? Da onde que veio? Foi produzido em laboratório, né? Nossa, que beleza, nossa, parabéns. Né? Tipo... E essa é uma perspectiva, assim, isso é bem pessoal, né? Não significa, e tu também, como veterinário, tu sabe que isso é bem pessoal, porque tem alguns colegas que são a favor de ter esses animais que acabam achando que isso diminui bastante a procura por animais ilegais, né? Só que eu acho que agora a gente vamos deslocar essa visão e não pensar no legal ou ilegal. Vamos pensar nesse animal como ser, em essência, né? Então, por não conhecer um sinal comunicativo, não significa que ele não está sofrendo ali, né? Eles estão falando, né, o tempo todo. Eles estão falando o tempo todo. Então, é muito difícil a gente conhecer, por exemplo, de um animal silvestre um sinal comunicativo. Sabe? A gente espera o sinal comunicativo que é do nosso leque, do nosso dicionário, né? A gente espera um olhar, a gente espera qualquer coisa, né? E não é necessariamente o que ele vai te oferecer. E aí, dentro da biologia daquele animal, ele está em um sofrimento insuportável, absurdo, né? Não, e a gente também tem que lembrar que os cães e gatos, mas principalmente os cães, eles nos aproximaram da gente oportunistamente, né? Tipo, eles são animais oportunistas. Eles não chegaram, porque eu te amo. Não, eles chegaram porque aqui eu tenho resto de comida e aqui eu tenho proteção, né? Então... Simbiose, quase uma simbiose. Né? Exatamente. Então, é realmente muito diferente do que a gente vê com os animais silvestres, né? E mesmo assim... de tantos anos que a gente tem em contato com esses animais, a gente não consegue muitas vezes entender que um rosnado, ele tá nesse ponto de te falar, cara, eu vou precisar me defender de ti com os meus dentes, porque tu tá invadindo o espaço. E ainda assim a gente não entende, ainda assim a gente acha bonitinho. Mas se uma pessoa tivesse, tipo assim, ó, puta, furiosa contigo, já querendo te socar a cara, tu não ia abraçar ela, sabe? Tu ia falar, nossa, não, peraí, desculpa, sabe? Não é isso. E mesmo assim, a gente não entende a comunicação de animais que estão tão próximos da gente, né? E a gente tá em 25 segundos. A gente tá falando línguas diferentes, né? Até com os humanos mesmo, né? E a gente não quer aprender a língua deles. Poucas pessoas querem. E aí, né, também é processo.
Ai, ai, eu adorei. Eu também, coisa boa. Fica bem, tá? Tu também. Um beijo.